Boa tarde a todas e todos. Estamos começando aqui a 18ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Hoje o nosso tema vai ser uma discussão sobre os 5 meses da pandemia do Covid-19, uma avaliação de como estão os serviços, especialmente os CAPES, né? Porque a nosso coletivo é um coletivo principalmente de CAPES, mas também de outros profissionais e outros usuários e familiares, demais interessados na saúde mental. E também nós vamos aproveitar para fazer um balanço da própria roda de conversa, da própria Frente Stamira, das atividades ao longo desses longos 5 meses. Né? São 5 meses em que o nosso país passou por uma situação muito, muito trágica. São 102 mil mortos hoje. É um número absurdamente elevado, são muitas famílias. Isso aí afeta um número enorme de pessoas que estão sofrendo a perda de familiares, sofrendo pelo fato de não poderem fazer a despedida, o trabalho do luto dos seus familiares por causa das limitações da própria pandemia. Também sofrendo com o fato de que estamos enfrentando uma situação de muita instabilidade institucional. O país está vivendo momentos muito difíceis. Então, foram 5 anos em que nós estamos vendo o trabalho da saúde mental, dos CAPES, da rede de saúde mental como um todo, o trabalho dos profissionais, a militância dos usuários e familiares. E hoje nós resolvemos abrir um espaço aqui para podermos fazer esse balanço da situação de 5 meses. Então, são todos bem-vindos. Hoje será uma roda de conversa bastante livre, bastante espontânea, que eu espero que todas as pessoas que tiverem interesse, possam falar da sua experiência e compartilhar conosco, né? Sobre esse período de 5 meses. Vou passar, então, nós estamos começando às 5h10, nós vamos até 6h30. Vou passar agora para o Leandro, para ele fazer a condução da mesa. Bem-vindos, todas e todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Pedro. A gente está há 18 semanas consecutivas nos encontrando aqui de maneira virtual, porque não foi possível realizar as atividades que a gente tinha previsto realizar presencialmente. Ao longo desse tempo, a gente veio aprendendo algumas coisas, super importantes, mas a gente poder dizer, e aí eu acho que talvez a palavra pudesse circular de maneira livre entre todos que estão aqui, André, Alexandre, Theo Alberto, Marise, Gabriel, etc., todo mundo que eu estou conseguindo ver aqui na minha tela, para que as pessoas possam dizer. Então, a gente pode ir ou fazendo a inscrição no bate-papo, ou, à medida que um for terminando, o outro vai tomando a palavra. E eu vou dizer assim, eu vou iniciar dizendo que, apesar de ter sido muito bom esse período em termos de aprendizados, a questão do virtual vai cansando, as pessoas, de muitos atendimentos virtuais, muitas conexões sendo realizadas apenas de maneira remota, e aí os trabalhadores também têm dito de o quanto que se sentem sobrecarregados, de que uma reunião acaba emendando na outra, uma atividade acaba emendando na outra. Como é que é para vocês a atividade dentro de casa? Enfim, então está aberta a palavra para quem quiser pegar e falar. Eu acho extremamente desgastante essa quarentena forçada, sair só para absurdamente necessário, é altamente desgastante. Para quem gosta de alguma atividade caseira, tal, vai de alguma forma compensar esse estresse. Mas realmente é muito difícil essa quarentena, não ter atividade fora, etc. Eu queria falar que, por exemplo, a Bandeirante, no jornal dessa semana,
está trazendo uma reportagem exatamente sobre isso. O que a população está achando e está sofrendo devido a esse isolamento social, vamos falar. E durante essa semana vai haver entrevistas sobre isso, inclusive com profissionais de saúde mental, etc. É verdade. Mesmo para quem está fazendo atividades físicas, mantendo algum tipo de atividade, né? Só o fato de não estar subindo escada, descendo escada, sobe no ônibus, desce no ônibus, faz diferença no corpo. Quando a gente sai, é desgastante, porque é os cuidados de não se envolver em multidão, entendeu? Pessoas que não usam máscara, o trânsito difícil, tanto para o pedestre como no trânsito de automóvel. Então, tudo isso aí vai criando uma tensão que é difícil de suportar, né? A gente tem que arrumar uma forma de manter a saúde física e mental. Obrigado, seu Alberto. Boa tarde, Natália. Todos, eu sou Natália, sou enfermeira do CAPS da eu cheguei a participar de reuniões no início, e aí voltei hoje, vi que estão fazendo balanço com o tempo do CAPS esses 5 meses, e achei interessante vir falar um pouco do trabalho do Maqueba, como é que tem sido nesses meses de quarentena. A gente tem conseguido desenvolver um trabalho no território bem interessante, assim. E aí, falando um pouco desse meio virtual que vocês começaram a dizer, a gente até demorou a engatar um pouco nas lives e tudo mais, um pouco por conta desse trabalho que a gente priorizou, devido ao público mesmo que a gente atende, né? População vulnerável, em situação de rua. E a gente teve que priorizar esse trabalho no território nesse momento. A gente conseguiu retomar um trabalho que tinha iniciado em 2017, que é atendendo a população noturno, num período noturno, e aí isso inclui as pessoas trans e travestis, que fazem esse trabalho noturno em alguns pontos ali da rede História de Bom Sucesso. E esse trabalho tem sido muito potente, assim, a gente tem conseguido atender essa população, ela tem conseguido chegar no CAPS com muitas demandas importantes, e a gente tem conseguido fazer uma ponte muito bacana também com assistência, com assistência de família, e a gente está pensando, inclusive, em expandir para outros territórios, como o da Ilha e da Penha. A gente está só, assim, organizando meio equipes, horários, porque é um horário noturno, né? Um horário, geralmente, que precisa ali alinhar com a equipe quem pode, enfim. Mas tem sido fundamental os anos estarem esses trabalhos acontecendo. A equipe de enfermagem, né, para escutar também essas demandas clínicas que aparecem, são pessoas que estão aí há muito tempo negligenciadas, né? Que fazem, enfim, alterações importantes hormonais no corpo. E para além disso, né, assim, atender toda a subjetividade dessas pessoas aí no território. Para além disso, a gente tem feito essas ações de educação em saúde mesmo, com os usuários nas cenas, falando um pouco do Covid, como é que eles têm conseguido se proteger minimamente, né? Assim, e aí a gente leva os insumos, leva garrafa com água e sabão para ir, enfim, higienizando as mãos, leva máscara. A gente contou com o apoio de muitas ONGs para distribuir máscara, distribuir esses insumos, álcool gel. A Rede da Maré foi super parceira nossa. Enfim, aí a gente tem podido falar um pouco com a rede desse trabalho, né, que tem sido importante, assim, que a pandemia fez a gente conseguir escancarar um pouco mais isso, assim, esse trabalho do território. Obrigado, Natália. Legal seu compartilhamento. Pessoal que acabou de chegar, a gente está fazendo hoje uma roda, então,
um pouco mais para a gente poder compartilhar e fazer uma avaliação de como tem sido nossas atividades da frente nesses 5 meses de pandemia e compartilhar como é que tem sido para cada um e cada serviço esse período. Eu gostaria de dizer que o CAPS Hermes de Souza, de Niterói, eles têm feito reunião com a família online, como estão fazendo agora. Então, realmente, o pessoal tem se reunido de 15 em 15 dias, online, né? E dado assistência lá no próprio local, quando é necessário, a pessoa pega remédio, etc, etc. Então, a atividade tem sido essa, assim, limitada, mas bem eficiente. E parabéns ao pessoal do Hermes de Souza, de Niterói. Tá certo, seu Alberto. Gente, a palavra então está aberta. Quem puder falar. Acho que de repente também seria bacana um tema para a gente falar do cuidado com os profissionais, sabe? Que assim, eu estou falando até por mim, não por conta do Covid, enfim, né? Mas esse estresse, né? Esse desgaste emocional que os profissionais da saúde mental vêm sofrendo aí ao longo desses 5 meses, sabe? Eu vejo que isso ainda, assim, eu falo, lógico, da minha realidade, mas eu também vejo de outros municípios, que às vezes a gente deixa muito a nossa saúde para lá, entendeu? E aí tem várias questões, tipo, a saúde mental, ela continua sendo muito, né, renegada, né? Até por conta do Covid, por conta de outras prioridades, mas eu acho que, assim, acho que meio que sempre foi assim, né? A saúde mental é a primeira a ir para segundo plano quando acontece alguma coisa, né? Assim, na saúde, né? De uma forma geral. Eu vejo lá no Silva Jardim, por exemplo, a primeira, tudo bem que foi assim, foi necessário. Não estou dizendo nem assim, não foi necessário. Não é essa questão, mas assim, a primeira coisa que fizeram foi mexer com os profissionais para deslocar da onde? Foi da saúde mental, entendeu? Foi a nossa equipe que ficou desfalcada, que perdeu assistente social, que perdeu o técnico de enfermagem, que teve a sua equipe reduzida para poder alocar no posto da Covid, para poder alocar em outros lugares, entendeu? E não desmerecendo, óbvio, né, a função que essas pessoas foram exercer lá, mas eu vejo que é sempre esse movimento, entendeu? A saúde mental pode sempre estar cedendo, ou pode sempre estar... E isso angustia, né? Porque, na verdade, a gente viu, além dos óbitos e das pessoas adoecendo pela Covid, o que a gente viu muito, né? E eu acredito que pesquisas futuras vão comprovar isso ainda mais, né? O quanto a sociedade adoeceu psiquicamente, né? Eu acho que em breve a gente vai ter, acho que, números mais exatos, né? Eu estou falando por um achismo e por ver, né? Pela experiência, né? E por escutar de outras pessoas, mas eu vejo a sociedade muito adoecida, assim, realmente, eu não sei ainda, né? A gente ainda está na pandemia, mas ao mesmo tempo muita coisa já abriu, muita coisa já mudou, mas já voltou a algum tipo de normal, né? Tá esquisito, sabe? A gente está numa situação muito, não sei, muito estranha. E aí, até para deixar como sugestão, né? Se a gente pudesse fazer um encontro para gente que eu digo assim, entendeu? Para gente conseguir fazer essa introspecção e poder estar falando a gente, enquanto ser humano, como a gente ficou com esses 5 meses, né? Enquanto profissional de saúde mental. Eu me vejo, assim, muito estressada, muito irritada, entendeu? Muito sem saber ainda como... Peraí, filho. Muito sem saber... Desculpa, gente, hoje não está dando para... né? Enfim. Eu me perdi agora. Mas eu acho Eu que é um ainda pouco me vejo disso. ainda muito de mãos atadas. Oi, fala, desculpa. Eu acho que é um pouco disso que você está dizendo, né? Das dificuldades de trabalhar em casa. É um pouco essa roda para a gente poder falar isso, né? A gente entender que a gente está, o trabalho entrando também no espaço da casa. Então, é isso. No espaço da sua casa também tem o seu filho que participa também, né? Dessa Isso, atividade. Querendo ou não, ele está participando com a gente. É verdade. E o que eu vejo agora é como se a gente estivesse num misto, né? Como se fosse em algum tipo de transição, que eu ainda não sei no que vai dar, porque o que acontece?
né, eu tô falando de mim, né, também. Eu ainda tô com toda essa carga que você falou do trabalho online, né, do fazer o home office, do ter que lidar com essas situações dentro de casa, mas ao mesmo tempo já voltei a minha carga horária integral no presencial, entendeu? Lá em Silva Jardim, as coisas já estão abrindo, mas também o CAPS ainda não está funcionando ainda da forma normal, só que a escola ainda não voltou, entendeu? Ou seja, a nossa carga de trabalho, na verdade, ela só aumenta, né? Ela só aumenta, os perigos parece que, né, também só aumentam, né? E enfim, né? E você vê também muita gente lidando como se tivesse tudo bem, né? E eu não vejo tudo bem, né? Eu não... E olha, eu sou uma pessoa que tem uma visão geralmente bem otimista, assim, das coisas, mas... Então eu me sinto muito nessa fase de transição, entendeu? Que algumas coisas estão tentando voltar ao normal, mas outras não, só que essas que não voltaram impedem da gente fazer, né? Enfim. Né? Sim, sim. E é isso, eu vejo uma equipe lá do CAPS, desculpa, só para terminar, é mais ou menos uma reflexão mesmo, não tinha nem nada preparado para falar, não. Por exemplo, eu vejo a equipe do CAPS lá de Silva Jardim, eu vejo também uma equipe que também está, como que eu vou dizer, que também está adoecida, sabe? Que também tá um trabalho muito esquisito, as pessoas não estão conseguindo se colocar, não estão conseguindo se abrir, sabe? Eu sinto, assim, né, que a gente está, não só eu, mas eu falo isso da minha equipe inteira, assim, né? A equipe está padecendo muito, sabe? Já, esse negócio que você até falou brincando, né? Antes de começar, a gente falou que era despedida para um negócio que ia durar 2 meses e a gente tem 5, né? Como se o nosso limite já tivesse dado já há muito tempo, né? Então, era mais ou menos essa reflexão que eu queria colocar para a gente conseguir olhar um pouquinho para a gente, né? Porque é o que todo mundo fala, né? Sem querer ser clichê, mas a gente não tem como cuidar do outro se a gente não está devidamente cuidado, né? Isso aí era por aí que eu queria falar. Tá certo, Juliana, obrigado. Camille se inscreveu? Me inscrevi para falar um pouquinho, dar um retorno de como tem sido, né, que é a proposta hoje da nossa conversa. A gente tem funcionado basicamente desde o início do mesmo modo, a diferença é que a gente já retomou nossa carga horária normal, né, que até um tempo atrás a gente estava com os horários reduzidos, mas já tem um tempo, agora eu não vou saber de cabeça, mas já tem um tempo que todos voltamos a cumprir a carga horária normal presencialmente. Um dado que chamou a atenção, a gente permanece não fazer... Eu trabalho no CAPSI, né, para quem não me conhece, então é um público diferenciado, que são crianças e adolescentes, então a gente permanece não fazendo os atendimentos em grupo, a gente não retomou as oficinas terapêuticas, a gente aumentou um pouco aumentou a quantidade de atendimentos presenciais, porque já são 5 meses, né? Então, sustentar também só o atendimento remoto, por telefone, online, com criança, a gente foi percebendo que não estava dando mais. Então, muitos casos, a gente continua oferecendo atendimento remoto, online e por telefone, e por WhatsApp, né? Todos estão sendo assistidos, a gente continua com aquele movimento de ligar, fazer busca ativa, mas nós aumentamos o número de atendimentos presenciais, então os casos mais graves, né, mais complexos, estão indo presencialmente, mas sempre com hora marcada e individualmente, né? Que a gente tem uma sala que é maior lá, então aí a gente consegue tomar as medidas, né, de distanciamento de um modo melhor. Os atendimentos com o médico não pararam em nenhum momento durante toda a pandemia, nem distribuição de medicamento, a gente também não parou em nenhum momento. E a gente está fazendo, né, a gente tem feito visitas domiciliares com uma maior frequência também. A gente recebeu todo o EPI. Então, semanalmente, a gente tem uma agenda de carro da saúde mental, que é dividido entre os CAPs, que a gente tem lá em São João, o CAPS-I, o CAPS-AD e o CAPS-2. E aí a gente tem feito VDs, e isso também tem ajudado bastante, né? Porque com a busca ativa, que a gente não estava conseguindo contactar alguns usuários e familiares, a gente tem feito essas VDs e isso ajuda muito, assim.
e uma percepção da equipe que tem 2 semanas que a gente reabriu a porta para o acolhimento, porque até então a gente estava fazendo acolhimento, mas estava inserindo só os casos mais graves. Quando vinham outros casos, a gente orientava para aguardar a pandemia. E assim, está chegando muito caso novo. Tem umas 2 semanas que todo dia tem acolhimento de casos novos, e isso está chamando a atenção. Assim, muito adolescente, queixas de tentativa de suicídio, automutilação, esses quadros mais graves de ansiedade. A gente fez, há umas semanas atrás, uma reunião com todos os conselheiros, né? O CAPSI propôs essa parceria com o conselho. A gente tem 2 conselhos tutelares lá no município, e todos os conselheiros foram nessa reunião. Isso foi muito bacana, né, de irem. A gente está mais próximo do conselho tutelar justamente por essa situação. Assim, esses casos de automutilação e suicídio estão chegando com uma boa frequência. Já chegavam antes da pandemia, né? Mas agora a gente está fazendo muitos... Todo dia tem pelo menos um caso novo que chega lá. Não necessariamente de automutilação e tentativa de suicídio, mas a gente está recebendo muitos casos. Então, o que a Juliana até falou um pouquinho, os agravos que a pandemia trouxe para a saúde mental, né? Que já era de se esperar, a gente já esperava, mas agora, na prática, pelo menos lá, a gente tem percebido isso. Que realmente esses 5 meses estão trazendo agravos à saúde mental das crianças e dos adolescentes, assim, está chegando caso. E a gente está conseguindo trabalhar. A única diferença, né, para agora é que a gente não faz grupo, não faz oficina, que é o forte do CAPS, né? Assim, é o ponto forte do CAPS. A gente não está fazendo, está trabalhando basicamente. O que me incomoda um pouco, mas eu entendo que a gente não tem o que fazer nesse momento, é que a gente está meio que ambulatorizando, né? É a sensação que eu tenho. Que a gente faz atendimentos individuais, com hora marcada, para não ter aglomeração, tá ficando meio um atendimento um pouco ambulatorial, mas eu não vejo outra alternativa. Agora, até vim participar para, de repente, ouvir outras ideias, né? Mas, assim, ir no território também com o Conselho Tutelar, com a rede intersetorial. A gente está fazendo reunião com os serviços da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, semanalmente. Toda semana a gente se reúne presencialmente, né, num espaço que a gente tem lá, que dá para ficar com medida de segurança. Mas, assim, o ponto forte, que são as oficinas, esse trabalho em grupo, trabalho, assim... Sair para o território a gente ainda está impedido de fazer devido à pandemia. Acho que é basicamente isso, assim. O município do seu CAPS, por favor. São João de Meriti. Nada. Parabéns. Obrigada. É super importante as informações que você traz, né, Camila? E é isso, assim, a gente já tem CAPS funcionando no período todo, né, o tempo integral, atendimento integral, e ainda tem CAPS ainda em regime de plantão, né, lá no CAPSI no CAPSI Carinho, onde eu trabalho, a gente ainda está no esquema de plantão. Então, muitas das atividades ainda de forma remota, feitas de casa, e os atendimentos lá sempre com muita dificuldade, reduzidos porque poucos profissionais no plantão, e aí tem que marcar em horários para não haver aglomeração de usuários, então ainda está um pouco diferente. Não, lá a gente já voltou, assim, está fazendo bastante atendimento por dia, sabe? Só que a gente faz com esses cuidados, um por vez, com horários marcados, a gente liga, agenda. E aí é a forma que a gente está conseguindo se organizar, mas a gente pelo menos conseguiu ter acesso a todos os pacientes. A gente já entrou em contato com todos têm acesso ao CAPSI, assim. Então também tem aquela orientação, qualquer problema, qualquer questão, pode nos procurar qualquer dia, qualquer horário, que estaremos lá. Acho que esse é o diferencial, né? Todos. Isso. Palavra aberta, pessoal. Só para complementar, Leandro, que eu acabei falando mais dessa parte emocional do que da parte prática, mas a gente está voltando, a Camille falando, eu lembrei, a gente está voltando também, começou semana passada, mas efetivamente essa semana, a voltar com a convivência, né? De uma forma assim, bem restrita ainda, né? Mas, por exemplo, hoje já foram alguns da RT feminina, né? Até porque a gente já estava identificando
Elas passaram um tempo muito bem, né? Mas agora já estava alguns indícios que esse isolamento estava causando, né, alguns problemas mais sérios. E aí a gente optou por voltar, mas limitamos, eu acho que é 5 por dia na convivência, um negócio assim, 3 no salão, mais 2 na oficina, né? Alguma coisa assim, bem. Até para a gente ver como é que vai ser, né? E vamos discutir essa semana a volta do brechó, né? Que eu tenho um projeto lá de um brechó no CAPES, né? Até quem estava lá no congresso, a gente tinha bem na entrada lá do auditório, era do brechó do CAPES de Silva Jardim. E a gente vai conversar com eles amanhã, né? Para estar retornando com um brechó, né? Com todas a segurança, de repente limitando um por vez para entrar no espaço ali, né? Dos produtos para ficar olhando, né? Enfim, a gente já está vislumbrando aí a convivência bem assim. Selecionamos alguns pacientes que realmente o atendimento online não estava dando conta, né? A visita domiciliar não estava dando conta, para poder passar. Por enquanto a gente abriu a convivência só pela manhã, né? Ou só pela manhã ou só pela tarde, não para ficar o dia inteiro, né? Então estamos tentando ali, né? E voltando, mas você vê agora, por exemplo, a gente está. Eu peguei aí uma oficineira que estava comigo também positivou, aí a gente não sabe se eu peguei dela, se ela pegou de mim, enfim, né? Mas as duas pegaram ao mesmo. Oi, meu amor. Não pode mexer ali, não. Nós dois pegamos ao mesmo tempo, e nisso ao mesmo tempo também tinha, mas aí eu não tive contato, né? Tinha outros cuidadores, então assim, você vê uma equipe que nem é tão grande quanto de outros municípios, assim, vários funcionários, vários profissionais com Covid, entendeu? Uhum. E aí a gente teve várias situações, fala só uma, por exemplo, uma enfermeira que estava comigo, ela negativou, né? Ela não deu Covid por enquanto. Mas ela passou, assim, por saber que tinha tido contato comigo, né? E por eu ter positivado, ela entrou aí num problema, como que eu vou dizer assim, de muito medo, de muito, enfim, né? Ela ficou muito mal com isso, entendeu? Mas eu acho que é isso que você está falando, Juliana. Acho que você falou do medo, né? Você falou, não falou, mas ao falar dessa questão de como se sente, né, emocionalmente, está falando do trabalho também. É isso aí. Uhum. Entendeu? Então a gente está tentando voltar com as atividades agora coletivas mais, né? Porque as individuais nunca chegaram a parar, mas ao mesmo tempo ainda se deparando com esse tipo de coisa, de uma equipe, como eu falei, adoecida emocionalmente e também fisicamente, né? Porque, por exemplo, da última vez até que eu falei acho que na roda, a gente não tinha tido nenhum caso de Covid na equipe, entendeu? Nem de paciente. E aí de uma hora para outra, né? Surgiu uma cuidadora ali, quando viu tinha 3 cuidadoras, aí a oficineira, e mais a menina da limpeza também positivou agora essa semana. Foi assim, entendeu? Isso gerou assim um estresse extra, né? Porque o negócio, apesar da cidade ser pequena, né? Mas era como se estivesse longe, entendeu? A gente não teve nenhum paciente, por exemplo. Entendeu? Mas do dia para chegou, né? Chegou mesmo na gente, né? Então, assim, isso também, óbvio, né? Contribuiu para a equipe ainda ficar mais mobilizada, né? Franco. Oi. Então, gente, boa tarde. Me chamo Franco, sou psicólogo de formação, sou técnico também. Trabalho lá no Capsicarim também, junto com o Leandro, com alguns outros colegas que já tiveram aqui na roda. Fiquei impactado assim pela última roda de conversa, né? Assim, ouvindo a fala também da Camille, que já tive o prazer de ser colega de turma dela, né? E fiquei muito impactado pela última roda de conversa, assim, vendo os profissionais dos CAPs de outras cidades e outros estados, né? Falando sobre os desafios. Desafios que às vezes são muito diferentes dos que a gente encontra no nosso CAPES, né? Lá no Carim. De como eles estão se organizando para conseguir fazer os atendimentos, para conseguir acessar os usuários, né? E uma das colegas lá da roda passada falou que uma das dificuldades dela é de pensar que o CAPSI estava virando um grande ambulatório.
né, que os atendimentos estavam super fechadinhos por horário, e ela estava com medo, né, do CAPS estar virando um grande ambulatório. E aí eu fico com medo, fico preocupado por isso também, né? Fico tomado por isso, porque eu acho que isso é um grande problema, né? Da gente estar sempre problematizando o trabalho do CAPES, como é que a gente consegue acessar todos os usuários, como a Camille colocou, como acessar todos os usuários. A gente está com essa dificuldade, né? Eu fico sempre sentindo que tá faltando alguma coisa, e a gente está tentando acessar, principalmente as crianças e adolescentes que estão em situação de rua. E aí eu fico tomado por isso, fico pensando como a gente ainda tem um grande desafio, né, de pensar o, o trabalho do CAPES aqui no Rio. Não sei se, se, não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, sabe? Mas fico sentindo que a gente ainda precisa caminhar bastante em direção a fazer um trabalho territorial. E eu estou achando que essas rodas estão sendo muito positivas assim, para a gente problematizar o nosso trabalho, para a gente evoluir enquanto profissional, da gente aprender com outros colegas e aprender também com os familiares que estão participando, com os usuários. Enfim, eu acho que era mais uma maneira de desabafar, de colocar a realidade lá do nosso CAPES, e também de agradecer as rodas de conversa. Eu acho que elas estão sendo muito produtivas, muito positivas para mim enquanto profissional. Eu acho que gostaria de parabenizar todo mundo por isso. É isso, acho que era mais um comentário, um desabafo. Obrigado, Franco. Marise se inscreveu. Boa Oi, tarde, Marise, boa boa tarde. noite, né? Então, eu sou Marise, terapeuta ocupacional, trabalho na saúde mental em Cantagalo e Macoco, que são 2 municípios do interior da região serrana. Já trabalhei em saúde mental em Friburgo também. E o que eu tenho percebido é que todos nós nos adaptamos, né? Fizemos escala, home office, mas agora as coisas estão começando a querer funcionar dentro de um padrão mais, vamos dizer, voltando à normalidade, né? E isso está me preocupando muito, porque nós fomos aqui no interior, principalmente nas cidades menores, nós fomos um dos últimos em que a doença foi atingindo. Então, a gente ainda está vivenciando o pico, e as pessoas acho que começam a querer agir de acordo com a população em geral, e as coisas têm que ser analisadas em cada território, em cada espaço. Friburgo vive lançando alerta vermelho e, ao mesmo tempo, os serviços retomando, os profissionais precisando cumprir suas cargas horárias, a carga horária presencial. Então, isso me preocupa muito. Reconhecendo que a gente precisa, né, em algum momento, claro, ir voltando mais o presencial, mas com segurança, não dá para ser assim, e como a colega falou, aí fica aquela situação de tensão, né? Eu cuido do outro, eu cuido de mim, como fica. O Covid, a meu ver, ele trouxe tudo que está acontecendo, está sendo colocado na conta do Covid, mas eu não vejo assim. Muita coisa já existia, muita coisa era presente e a gente só não percebia. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a esse momento de aproveitar os alertas e os ensinamentos que esse momento está trazendo. O distanciamento social intensificou essas atividades virtuais, que não é o ideal ficar só em atividade virtual, mas também mostrou a importância, né? Porque antes da pandemia eu percebia uma crítica muito intensa, né? E uma divisão muito grande, né? Até a nível de educação, né? Virtual, de cursos à distância, e agora já vimos que isso pode acontecer sim, é só ter bom senso, é só ter critérios para que isso aconteça. No meu caso, por exemplo, está sendo muito benéfico. Eu jamais poderia estar participando das coisas que eu estou
participando de forma presencial. Quanta coisa eu perdia por estar distante do Rio, por estar distante de um grande centro, onde normalmente as ofertas são maiores. Então, isso tem sido um ganho e eu acho que tem que permanecer muita coisa de forma virtual para que a gente possa ter esse acesso. Então, acho que é isso. Os serviços estão começando a voltar a funcionar, ainda com cautela, né? Redução, distanciamento, redução de pacientes por grupo, distanciamento, mas a situação ainda é crítica com relação ao Covid. Complementando assim, né, ou dialogando com o que você traz, eu acho que esse é um ganho que a gente tem levantado sobre a pandemia, se há ganhos, é o ganho do trabalho virtual, das atividades, né? Mas, por outro lado, as pessoas têm dito hoje, então, um pouco também de que esse virtual também está cansando, né? Mas é Com importante. certeza. Olha, se eu sair é porque a minha bateria está quase no final, hein? Tudo bem, então, Alberto. Muito obrigado, parabéns. Joia, a gente também agradece a participação do senhor. Então, pessoal, a palavra segue aberta. A gente segue, então, fazendo um pouco da avaliação desses nossos 5 meses de pandemia, 5 meses de atividade aqui na Frente Stamira. Eu queria só acrescentar uma coisa que o Franco, né, mencionou, essa angústia que a gente, enquanto profissional, né, de CAPES, tem de ambulatorizar o serviço, né, esse termo, assim, de acabar ambulatorizando, mas, em contrapartida, eu penso que é o que é possível nesse momento, sabe? Preservar a saúde, também a saúde mental. Não adianta a gente... é uma percepção minha, tá, gente? Assim, o Franco foi falando, eu fui pensando... que eu mesma trouxe essa fala, que gera um pouco essa angústia, que a gente está fazendo os atendimentos com hora marcada, individuais, e aí a gente sai do ponto forte dos CAPs, que são os grupos, né, as oficinas, enfim, mas nesse momento é o que está sendo possível, e acho que só deles terem um espaço de endereçamento, de acolhimento nesses tempos tão difíceis, não deixa de ser atenção psicossocial também, entende? Não sei se eu me fiz entender, mas não é só por o fato, de repente, de ser um atendimento individual e com hora marcada, que não seja atenção psicossocial. Porque a gente está marcando um dia, um horário, mas em contrapartida, eles sabem que se eles não puderem ir naquele dia, naquele horário, eles podem nos acessar de segunda a sexta, de 8 às 6, que lá a gente funciona de 8 às 6. E o WhatsApp, então, meu filho, o WhatsApp bomba, é um negócio assim, enlouquecedor. Porque a gente fez grupos de WhatsApp com todos também, né, que tem o WhatsApp. Então, os profissionais estão no grupo, os familiares estão no grupo, tem alguns adolescentes no grupo também. Então, assim, eles têm acesso a gente. Então, por mais que o atendimento esteja sendo, né, que o Franco... É porque na última eu não pude participar, então eu não ouvi a fala dessa outra profissional, né, de estar sendo um grande ambulatório, eu acho que a gente também tem que avaliar o que está sendo possível para a gente nesse momento. É o momento, né? Quando isso tudo passar, a gente não vê a hora. Lá aparecem as crianças, a gente está carente de criança, a gente brinca assim, os profissionais, né? Porque a gente está com saudade das crianças estarem lá. Óbvio que quando tudo isso passar, a gente quer retomar o que a gente luta tanto, né? Que a gente defende tanto da questão da reforma psiquiátrica. Mas eu acho que é isso, você, dentro de uma pandemia, oferecer algum tipo de cuidado, isso é atenção psicossocial, sabe? Estar ali disponível, isso é atenção psicossocial, não importa se está com hora marcada ou não, é o meu olhar, não sei se eu estou sendo radical, mas eu acho que nesse momento é muito mais importante a gente prestar um atendimento, um cuidado, visando o cuidado em saúde, né? Porque não adianta eu aglomerar um monte de criança que não vai botar máscara, que vai colocar a mão no chão. Já aconteceu lá no CAPCI, de chegar a criança, arrancar a máscara do meu rosto, né? Para me ver, assim. Então, a gente sabe que criança é um trato diferente. Eu acho que é isso. Só queria trazer que eu acho que não deixa de ser atenção psicossocial, não. Eu acho que quando a gente está muito engajado e entende qual é o nosso mandato, isso não se perde por conta de horário marcado ou de uma rigidez maior. Isso parte muito mais da nossa postura ali no atendimento, do que a gente está propondo, né, de cuidado, do que o fato de ser grupo ou ser individual, nesse momento, que eu acho que a gente tem que buscar o que é possível dentro das circunstâncias.
Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Sim, Camila. Uhum. Priscila quer comentar? Não sei. Não? Sim, eu concordo que é uma posição, né? Uma posição enquanto profissional imbuído de um mandato de adaptação psicossocial. Isso. Como a gente passa isso para os nossos usuários, né? Como a gente passa isso para os familiares. É isso, né? Quando vou te colocar assim um pouco do que eu entendi da fala da roda passada. O que me tocou assim da fala da outra profissional foi de ela problematizar isso e não naturalizar, né? Eu acho, concordo com você, né? Que a gente faz aquilo que a gente pode, né? Eu acho que a gente precisa principalmente cuidar da nossa saúde, porque se a gente tiver adoecido, a gente não consegue cuidar dos usuários. Eu acho que o que me tocou mais foi o quanto a pandemia e eu acho que as rodas de conversa estão me fazendo repensar o trabalho. Sabe, o quanto está sendo produtivo para repensar o trabalho, para a gente se manter sem naturalizar isso, né? Se o CAP está funcionando de uma forma mais ambulatorial e a gente entende que isso é o que está dando para ser feito no momento, ok, eu acho que é isso, né? A gente Isso. conseguir pensar que é o que está dando para ser feito e não que é assim mesmo, sabe? Eu acho que o que eu estava querendo canalizar que era a gente não naturalizar isso, né? O quanto isso a gente precisa repensar o nosso trabalho, o nosso mandato, a maneira que a gente faz de trabalhar. Eu acho que isso é que é o mais bacana, assim, sabe? E que eu acho que é o mais problemático, porque uma das outras colegas colocou, eu acho que o principal, acho que foi até outra profissional que colocou. Se vocês me perguntassem assim, qual é o principal desafio hoje na pandemia, é a equipe. E aí aquilo me chocou, sabe? Aquilo me tocou muito fundo, assim. O problema não é o cuidado em saúde, o problema não são como acessar os usuários, o problema principal é a equipe. E aí alguma coisa disso falou comigo, sabe? Me tocou. É como trabalhar com a equipe, com os diferentes entendimentos do que é o mandato da atenção psicossocial. Eu acho que talvez isso fosse isso que eu estava querendo colocar. Ficou claro, é isso, né, Franco? Que eu acho que é isso. A gente não pode naturalizar, entender que é o que dá para fazer agora e quando puder, vou retomar, né? Que a gente tem esperança que isso tudo vai passar, a gente retoma. Mas eu entendi o que você quis dizer, assim. Eu acho que eu trouxe porque foi até uma fala minha também, que isso gera um pouco de angústia, né? Da gente ver que está indo por esses moldes de atendimento, mas é a gente entender que é o que é possível, e isso não deixa de ser atenção psicossocial mesmo, porque, por exemplo, no início da pandemia, quando os ambulatórios estavam fechados, era a gente que estava ali atendendo crise, né, atendendo caso complexo, e fazendo, mesmo em plantão, então a gente tem um diferencial, não adianta, não tem como, assim, o CAPS ele é fundamental, e eu acho que nesse momento de pandemia ele fez valer isso ainda mais, né? O quanto nós somos fundamentais e importantes na RAPS e na rede de saúde de modo geral. André Familiar, quer trocar um pouco com a gente, André? André Familiar de São Pedro, boa noite. Do desânimo, né? Que está me ocorrendo falar. Vou falar uma coisa para vocês não podem desanimar de jeito nenhum. Vou ser obrigado a lembrar isso para vocês. Conforme a conversa tá desenvolvendo, eu tô aqui só pensando, o mundo vai precisar de vocês no final. No final vai ser com vocês mesmo. Tem uma colega familiar que ela tem uma situação bem complicada, a família dela é bem afetada, né, pela esquizofrenia. Em determinado momento, eu conversando com ela, eu falei assim para ela, ó, essa situação da gente, né? Aí eu falei, ó, a gente perdeu a oportunidade, que ela é muito, assim, ela é muito afetada também, né? Assim, tipo, ela já tipo, meio surtou, né? Mas ela conseguiu voltar de lá, né? Ela é até uma figura muito interessante, que ela surtou e voltou, e não usa mais remédio, toma conta da família. Aí eu brinco com ela, ó, agora você já perdeu, você não tem mais o direito de desistir, né? De surtar, você a gente, né? A gente já não tem mais a gente já não tem mais essa opção, né? A gente já não tem mais essa opção. Aí, vendo assim a palavra do pessoal, aí esse negócio de desânimo e tal, mas
vai ser com vocês. Que imagina, gente, quando acabar isso. Quando quer, já dá para imaginar, né? Tá acontecendo. Mas eu tive aqui uma visão aqui dos CAPs lotados, assim um pensamento meio tenebroso, mas é, assim, para brincar, né? Para brincar um pouco. Eu acho que eu entendi o que você está querendo dizer, André. Mas eu acho que as pessoas não estão dizendo de um desânimo. As pessoas estão dizendo assim da sobrecarga, do cansaço que é, do quão difícil é. E às vezes é preciso dizer sobre isso até para poder conseguir seguir adiante, né? Mas é isso que a Camille É. disse, né? Assim, estar muito apropriado do seu mandato, da sua responsabilidade, não significa estar desanimado, mas poder reconhecer que às vezes isso também, né, cansa, que a pessoa precisa de ser cuidada, de um cuidado, que 5 meses é difícil para os usuários, mas também é para os trabalhadores, né? Não, é que assim, né, o desenvolvimento da conversa assim abriu brecha assim para mim Sim, com certeza. lembrar desse detalhe, porque diga lá. E me veio essa questão do familiar, né? O familiar não tem saída, né? Quer dizer, assim, naquela situação, né? A gente não tem saída, a gente se esgota muito. E tipo assim, posso até dizer que eu vou tentar dar uma, né? Tentar dar um ânimo para vocês, assim, uma palavra para vocês, né? O negócio vai pesando, pesando, pesando tanto, e essa questão de naturalizar, às vezes é por aí também. Naturalizar que é um peso que não tem para onde fugir, mas vocês conhecem toda essa realidade, né? E é isso aí, né? Mas por mais que a gente conheça, é importante dizer, né, isso de que o quanto que é pesado, o quanto que é importante o apoio da equipe do CAPS, né? Não, com Porque certeza. Isso daí é que eu não Uhum. canso de falar aqui com os familiares. A gente tem a pandemia afetou muito esse meu encontro com um grupo de família que a gente tinha aqui, né? Mas eu sempre batendo nessa tecla, gente. A gente tem que lutar por isso aqui, porque imagina. E é engraçado que o pessoal sabe o peso, né? E perde esse pique de estar lutando pelo serviço, né? Eu não entendo como, né? Porque o CAPES ele transcende tudo isso, né? Ele transcende tudo isso. É uma coisa assim atemporal, né? Pô, muitos são pais, por exemplo, que a gente fala muito lá. Apesar de ser uma realidade, as pessoas parecem que não acordam. Pô, são pais às vezes, né? E os seus filhos vão ficar aí, vão ficar com o CAPES, né? Tem que ser permanente. Não tem você como imaginar você não está trabalhando na manutenção disso aí. Não tem como. E aí a provocação que eu queria fazer é essa. Uhum. Sim, isso dialoga um pouco com aquela roda que a gente fez sobre, né, o momento de perda de direitos e de um avanço aí, de um neoliberalismo, etc. Ok. Carlos Henrique chegou aí. Carlos Henrique quer compartilhar com a gente? Boa tarde. Deixa para a próxima, né? Tudo bem. Vamos deixar para semana que vem. Tudo Tá bem. bom? Boa tarde Tá a todos bom. aí. Boa tarde, Carlos. A palavra segue aberta, pessoal. Quem quiser falar. Boa noite, gente. Tudo bem? Quero assim dizer que para mim foi muito importante poder ouvir essa palavra do André, sabe? Trabalho no CAPES Casa do Lago, em Niterói. E realmente a gente, depois de 5 meses, a gente faz um balanço assim de que a gente conseguiu bastante coisa, a gente conseguiu refazer a forma de atender, de assistir. Concordo com a colega que
A gente continua fazendo uma atenção psicossocial possível, né? E isso não desqualifica o nosso trabalho no momento. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que tem até mais reconhecimento, tanto dos nossos usuários quanto dos familiares, né? E percebo lá no meu trabalho até um certo cuidado dos familiares, dos pacientes conosco, né? Da equipe. Até quando a gente bobeia um pouco, tá sem máscara, olha, não esquece doutora, olha o álcool gel, é um cuidado que ele está aparecendo assim, ele está mais visível, a gente está falando mais sobre isso, né? E eu acho que isso é um jeito que a gente tem de dar força um para o outro, né? Porque a gente está num barco, né? No barco da epidemia. E eu acho que é muito importante, André, quando você traz essa palavra de ânimo, né? De dizer que eu acho que a gente está de mãos dadas, a gente está forte, a gente é mais forte quando a gente pode se ouvir e se falar, né? Eu fiquei muito tocada com a sua fala e, ao mesmo tempo, me senti um pouco renovada. Realmente é um período assim em que eu percebo que eu estou trabalhando muito mais. Eu tinha uma ideia no início de que porque nós íamos, né, fazer toda aquela organização do trabalho, de preservar a equipe, de diminuir a frequência, né, ao serviço, mas a frequência presencial, mas por trás disso, como já foi falado, veio todo um trabalho de home office, um trabalho que a gente tem inúmeras reuniões, e junto com essas reuniões, essas lives maravilhosas, mas que eu confesso a vocês que eu não consigo dar conta, eu quero muito, eu anoto tudo, eu compartilho, mas eu não consigo, eu não consigo dar conta, e quando eu vejo já passou, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós estamos com esses encontros de terça-feira. Isso, eu tenho me esforçado para estar, porque é um dia que eu venho, eu nunca consigo chegar às 5 horas, mas é importante poder ouvir pelo menos a metade, o final, né? A gente tem aí também um combinado com o pessoal do CAPES, com Alexandre Madureira, que está aí, a dona Irma, seu Alberto também. Tem uma companheira também que está no grupo, que é a Cláudia Canto, ela fica caladinha, mas ela está fazendo um trabalho muito legal com as famílias, como o seu Alberto mencionou, né, no outro CAPES. O que eu quero, então, terminar dizendo, sabe, eu acho que se tem alguma coisa de positivo que a gente pode tirar de tudo isso, né, que nos assola, tanta coisa à nossa volta, é de que a gente pode aproveitar esse momento e se olhar mais como companheiros, e menos desse patamar, né, de que o profissional ele é super-herói, de que ele sabe, ele pode, e parece que ele nunca pode ter um momento assim como a gente está se abrindo agora, né, de um certo cansaço, de um certo esgotamento. Mas eu acho que quando a gente fala isso não significa que a gente está entregando os pontos, não. Eu acho que quando a gente fala isso, significa, pelo menos para mim, de que a gente está chamando as pessoas para a gente poder dar mais as nossas mãos, sabe? Para a gente poder se fortalecer. E aí é usuário, é trabalhador, é familiar, é simpatizante, é todo mundo, né? Porque o barco é o mesmo, né? Então, eu fico muito feliz com essa fala do André, e ao mesmo tempo eu quero dizer que, às vezes, André, a gente precisa, sim, manifestar a nossa limitação, o nosso cansaço, não é? E receber esse afago de vocês, esse apoio, esse cuidado, né? Esse, se cuida, doutora, né? Vamos lá, bola para frente, não vamos desanimar. Isso é muito renovador. E eu tenho encontrado isso aqui na frente e tenho tentado levar também para os meus colegas de trabalho, multiplicando isso, tá? Obrigada pela oportunidade.
Alexandre está dizendo ali um joinha que concorda. Marise colocou no bate-papo, né, que ela complementa, fala da importância do movimento da frente, né, e que ela gosta desses nossos espaços aqui de partilha. Acho que semana passada, com vários convidados de outros estados, foi bastante importante para a gente ver, né, como tem sido. Jaqueline da Silva também colocou ali batendo palma. Bom, enfim, seguimos com a palavra aberta para quem quiser falar. Se tiver alguém, eu cedo até a minha vez. É só para que a colega falou agora, né? E também falando aí da fala do André, né? É realmente isso mesmo, né? Acho que tem esses dois movimentos, né? Um, escutar ele chama a gente a responsabilidade, tipo, não, a gente tem que estar forte, porque a nossa responsabilidade é muito grande, né? E, ao mesmo tempo, também o reconhecimento deles dá esse afago que desculpa, se eu não lembro o nome da pessoa que estava falando agora, desculpa. Dá essa motivação para a gente seguir, né? Hoje aconteceu uma coisa bacana, né? Porque é o que eu falei, né? A gente vem aí num movimento já de muito cansaço, né, e tal, falando lá da equipe lá de Silva Jardim, né, e aí hoje teve uma situação que uma paciente nossa do CAPS, ela tá no isolamento, né, ela tá lá na policlínica, né, parece que o Covid está sendo descartado, mas há uma chance aí dela estar com tuberculose, enfim, tá lá com uma questão, e também uma questão depressiva, né, que é do quadro dela mesmo, né, que é atendida lá pelo CAPS. E aí, enfim, se gerou toda uma questão na equipe que nós fomos solicitados, né, a visitar ela lá. Mas não eu, né? Eu não estou lá, mas a equipe foi solicitada a visitar ela lá na policlínica, e isso gerou um mal-estar, porque a pessoa que tinha que ir estava com medo, né? Ainda mais que se ela está no isolamento respiratório, como assim a gente vai entrar, vai fazer visita? Então, isso gerou uma tensão grande na equipe hoje durante o dia, né? E aí, enfim, né, no final das contas, a colega fez a visita a essa paciente que estava isolada, né, ela com a devida segurança. E aí, no final das contas, tipo, ela vira para a psicóloga e fala, não, e fala lá para o pessoal do CAPS que eu tô morrendo de saudade de todos. E ela, assim, ela mal, entendeu? Assim, ela... Não, e diz para a Juliana que eu tô aqui com uma sacola cheia de sapato para levar lá para o brechó. E, assim, eu não sei, assim, né, foi uma fala muito, né, simples dela, mas assim, que isso me emocionou, até me emociona agora de estar repetindo o que ela falou, né? Me emocionou de uma forma, sabe? Que eu acho que é um pouco isso que o André vem trazendo, que a colega de antes vem trazendo, né? E isso é combustível para a gente seguir. Ó, tô cansada, tá difícil, mas aí você escuta uma fala dessa, né, de uma paciente que está lá sofrendo, e isso é muito gratificante, né? Isso realmente é muito emocionante, né? E é isso, só para também não pensar que eu estou aqui falando de cansaço, de medo, de não sei o quê, de estresse, mas tem essa parte boa que move a gente, né? É legal. Oi, minha filha. Posso falar, Leandro? Claro, Pamela. Eu achei muito importante, né, o familiar poder trazer também essa impressão dele, né, e a gente poder trabalhar com isso, né, porque a gente está vivendo um momento absolutamente atípico. E tem muita gente, inclusive, que já está vivendo dois momentos, né? A coisa está meio híbrida. Então, está trabalhando e dando conta de todo esse mundo virtual que se abriu para a gente, né? Se abriu para o bem, assim, de experiências maravilhosas, e tanto nos serviços quanto a gente poder trocar e trocar com gente de outros estados, como foi, né? A última roda, acho que foi maravilhoso isso, assim. E é isso, a gente poder se acolher mesmo, né? No que está maravilhoso, no que está difícil. E eu tenho esse privilégio, né, de participar da roda e depois editar a roda também. Então, às vezes eu escuto as coisas duas, três vezes. E é muito. Eu quero deixar registrado, né, o quanto tem sido um espaço muito rico de troca, quando você escuta a experiência de outras pessoas e alguma coisa que você não pensou que fosse ser possível fazer, e aí um diz uma coisa, o outro diz isso aqui não está funcionando desse jeito. E os serviços estão muito isolados, né? Do que eu tenho conversado fora daqui, né? Da frente da mira. Então, acho que está sendo
assim, um espaço que está agregando, que está contribuindo, né? Não sei se vocês estão pensando em alguma outra coisa, né? Por o cansaço das pessoas, também por algumas pessoas já terem voltado a trabalhar, mas eu digo assim do quanto que eu tenho ouvido pérolas assim nessas edições, né? Em escutar, em compartilhar também, que eu acho que isso também vai ficar marcado para a história, né? De que invenções a gente fez para poder dar conta dessa loucura, né? Que a gente está vivendo. Sim, super importante isso que você marca, viu, Pamela? E a gente, né, a proposta dessa roda até foi uma proposta que a gente estava lá tentando organizar a roda para a gente poder conversar sobre comunidade terapêutica, né, que é algo que a gente quer propor para a próxima semana. E aí eu falei, vamos fazer uma roda de avaliação, Uhum. né, numa temática meio que livre, assim, né? Eu acho que os encontros têm sido muito potentes. Eu tenho muito a agradecer a todos, porque eu sou Jaqueline, eu sou enfermeira, também professora, e sou estudante. Eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito com o grupo, com a roda. Cada roda é surpreendente, porque as colocações fazem a gente repensar a prática e, ao mesmo tempo, admirar os familiares, os usuários e as equipes que têm apresentado de forma tão criativa e se superando, né? Esses momentos difíceis. Então, acho que é muito importante para a gente aprender com todo mundo. Eu acho que eu posso chegar atrasada, mas eu vou chegar na roda, porque é uma coisa importante no meu dia. E a semana gira muito em cima. Eu falo para todo mundo da roda, comento o que acontece, o que a gente discute, do ponto de vista de repensar várias vezes. Eu repensei muitas coisas. E, assim, é gratificante, muito potente. Eu agradeço a todos pelas participações, viu? Estão me ajudando a ser uma pessoa melhor. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Obrigado, Jaqueline. A Célia escreveu aqui também que parabeniza a organização, obrigado em acolher ela colocou entre aspas, os de fora. Não é de fora não, Célia. Somos todos a pessoa social. Seguimos com a palavra aberta, tá bom? Eu queria falar, Leandro. Claro, vai lá. Queria agradecer a vocês, doutor Pedro, Leandro, doutor Adriano, por ter me convidado, dona Irma, que está participando aí, esqueci agora, minha cabeça não está boa, não. Seu Alberto. Seu Alberto, todo o povo de Niterói que está dando uma força aí, está participando. A gente sempre quer que seja mais, né? Mas está bom já me sinto satisfeito neles todos. E dizer que o CAPES está fazendo um trabalho legal. Mesmo nessa pandemia, está todo mundo muito organizado, Leandro. O pessoal está se cuidando, dá gosto de ir lá. Eu tenho um problema que eu não posso apanhar remédio por mês. Eu ponho remédio só semanalmente, então eu vou toda quarta-feira. Aí eu gosto de ir, me faz muito bem ir, porque eu gosto do CAPES. Só queria falar isso. Obrigado. Valeu, Leandro. Valeu, pessoal. Obrigado, Alexandre. É super importante você ter falado, né? A gente sempre te vê aqui nas rodas, participando. Obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, Leandro. O Alessandro colocou aqui que ele também teve a oportunidade de participar de todas as rodas. Não sei se o Alessandro quer abrir e falar. Eu posso falar, Leandro, só é bem isso mesmo, dizer assim, hoje de manhã vou partilhar com vocês, né? Eu fui numa estratégia de saúde da família que a gente tem aqui meio distante, a gente chama que é zona rural, que é bem afastado, e eu dizia com a pessoa que foi comigo que à tarde, né, que a gente tinha a roda da frente, explicando para ela o que era, e dizia com muito orgulho que eu participo dessa roda, contando a história desde do congresso de CAPES que a gente teve lá, e assim, de fato, como eu coloquei aí no comentário, eu acho que é um dos grandes legados que a saúde mental, pelo menos no nosso estado, pode levar,
são essas rodas, desses temas todos que a gente percorreu ao longo desses tempos. Tem algumas que para mim foram assim muito marcantes, aquela da RT, que foi muito boa, que a gente, né, debateu bastante, deu para partilhar bastante coisa, enfim, todas as rodas, essa de hoje, essa catarse maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco de nós também, de quem trabalha na ponta, de quem sente as ansiedades nossas também, dos nossos familiares, aquilo que a gente sente. Eu só tenho a agradecer. Se a gente tem alguma coisa boa, e a gente tem sim, para levar dessa pandemia, a roda de conversa da Frente Stamira é uma dessas pérolas maravilhosas que a gente tem que guardar. Parabéns para você, viu, o Leandro, pela sua condução, sempre muito serena, muito bem ponderado, pelo Pedro, que fica aí como nosso guru, observando tudo, né? Enfim, aquela que fica mandando as pessoas botar a câmera assim, né? Coloca a câmera deitada. Isso é de um cuidado, isso é de um carinho, né? De um zelo com a coisa. Seu Alberto, que participa, o som que não abre hoje, amanhã consegue abrir. É o familiar que dá força para a gente não desanimar, para a gente continuar seguindo. Não tem preço. Se fosse assim, aquela coisa do preço e do valor, né? Acho que não tem, é impagável o que a gente vive aqui. Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado, Alessandro. A Cláudia, que registrou aqui pelo bate-papo como está sendo importante as reuniões, conhecendo o trabalho de outros CAPs e repensando a prática a cada dia através de outras experiências. Alessandra, eu quero até te agradecer, porque às vezes eu falo assim, ai, será que eu estou sendo tão chata? E aí é bom você ouvir isso como um cuidado, né? Porque a ideia é que seja isso mesmo. Porque faz muita diferença a gente poder ver a pessoa na horizontal e ver a pessoa tela cheia, linda, brilhante. Te agradeço. É verdade. Obrigado pelo relato, Alessandro. Alguém mais? São 6h23. Leandro, Sim, Leandro, Adriana. eu só queria destacar também uma coisa que tem aparecido muito aqui nos nossos encontros, que é o fato da gente ter, em plena pandemia, né, em pleno desafio da gente repensar a prática e descobrir outras formas da gente levar adiante o trabalho, né, sem perder a qualidade e a profundidade desse cuidado, né, na atenção psicossocial. Mas eu acho que é importante também a gente não esquecer que nós estamos falando de um serviço SUS, um serviço que é uma política, que faz parte da política de saúde mental, e que nós, nesse momento, estamos redescobrindo uma forma de nos chegarmos às pessoas que não podem ou que estão limitados ou que realmente não podem se arriscar a chegar ao CAPS por conta da pandemia, da exposição, né? Mas que nós estamos, de certa forma, pelo que eu tenho acompanhado aqui nas nossas reuniões, são muito poucos municípios que deram o suporte, né, de material aí de celular ou computador, ou até mesmo de um pacote de dados de internet, Wi-Fi, para sustentação dessa forma de atendimento, né? O que eu estou querendo dizer é que, em sua maioria, os municípios estão levando, pelo que eu percebo aqui, com muito compromisso esse cuidado, mas a gente está sustentando, a gente está levando um trabalho, a gente está fazendo a política de saúde mental, cada um de nós em nossos cantinhos, né? Em todo o nosso estado do Rio, no Brasil, como a gente também verificou, mas a gente, na grande maioria, está sustentando isso com os nossos celulares, com os nossos aparelhos de computador, com o nosso pacote de dados, com o nosso Wi-Fi, não é? Então, o que eu quero deixar marcado é que a gente também, falou-se tanto na palavra naturalização hoje, né? É que a gente possa olhar para esse trabalho aí, talvez como o início da gente poder estar pensando
em tirar isso, não naturalizar essa questão. A gente não está fazendo SUS, a gente não pode fazer SUS com os nossos bolsos. Os nossos bolsos, a gente já pagou todos os impostos possíveis e imaginários, né? Para dar conta da sustentação de recursos humanos, financeiros, enfim, materiais, né? Para que a política ela aconteça de fato. Eu percebo, tem muito do querer do profissional, do compromisso desse profissional, não é? Dessa dedicação até se chegar a um certo cansaço, um esgotamento, mas a gente não pode naturalizar isso de forma que, sei lá, quando chegar o fim da pandemia, quando essa página virar, a gente não tornar isso natural. Isso não é natural. Fazer SUS com os nossos recursos particulares, né? SUS é política pública, é direito de todos, né? A saúde é dever do Estado. Então, é só isso que eu acho importante demarcar aqui, né? Nós precisamos fazer política pública com recurso público, né? Marcação importante, Adriana. Obrigado, viu? São 6h27, nossa roda vai até 6h30. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, a gente vai caminhando para o final. Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem na medida do possível. Eu queria só compartilhar que eu fico muito contente assim, com os relatos que vocês têm trazido nessa e em diversas outras rodas. Enquanto parte da organização da Frente Itamira, é muito gratificante ter esse retorno de vocês. Como alguns já sabem, eu não estou na assistência no momento, né? Inclusive, participar das rodas me traz muita saudade. Para quem não sabe, eu já tive experiência em CAPCI, inclusive no mesmo que o do Leandro, Franco, a Natália, que não está aqui hoje. Mas mesmo não estando na linha de frente hoje em dia, só de ouvir os relatos eu vejo o quanto o campo da saúde mental e da atenção psicossocial continua potente, né? Embora todos esses desafios pré e durante a pandemia, né? E gostaria também de aproveitar essa fala para parabenizar a todos vocês, profissionais, usuários, familiares, que seguem defendendo e lutando pela atenção psicossocial pública, territorial, de qualidade. Enfim, muito bom saber também que a Frente tem auxiliado nesse processo, né? Tem sido esse bate-ponto, esse espaço de catarse, de reflexão e mesmo de aprimoramento das práticas, enfim. Como já dito outras vezes, vida longa à Frente Itamira. Queria só trazer isso hoje mesmo. Obrigado, Priscila. E eu vou lendo aqui alguns comentários no bate-papo, né? A Célia falando que a roda já faz parte da agenda semanal e agradece pelo espaço, diz da potência da troca, que é contagiante. A Marise achou muito bom o relato do Alessandro. A Jaqueline também colocou, né, que é impagável, de valor imensurável, e que tem orgulho. A Juliana colocou com orgulho de fazer parte da frente, né, e do potencial da roda. Marisa também reforçou a dedicação de todos aqui para que o trabalho possa acontecer. E a Jaqueline também complementou da roda ser resistência potente e um cuidado intelectual em atenção psicossocial no contexto da pandemia. André, você quer falar alguma coisa antes da gente caminhar para o encerramento? Só já que eu fiz essa provocação da questão, não pode desanimar, né, fiz essa questão, mas também, e desejando que a roda continue, a gente fazer também da roda um lugar de sonho, né? Lugar de sonhos também, né? Que a gente está precisando, né? É uma forma de aguentar toda essa carga, é sonhar. Então, que a gente prossiga e que a gente traga sonhos, né? Queria deixar isso aí também. Falou, gente. Obrigado, André. Muito obrigado. Valeu. Pedro, quer complementar? A gente caminha para encerrar, Pedro? Sim. Então, eu achei que foi muito oportuno, né? A gente fazer essa roda de conversa de hoje como sendo uma reflexão sobre a própria roda, o próprio encontro semanal que a gente faz, não só sobre a prática de cada CAPS e de cada profissional e a experiência de cada usuário e profissional e também familiares, né, que falaram,
e usuários, mas é porque eu acho que a gente tem que, de vez em quando, parar para refletir sobre o que está fazendo mesmo, né? E eu acho que é importante a gente ouvir esses relatos. Na verdade, nós estamos atravessando um período muito longo, é um período anômalo muito longo, né? Para períodos anômalos. E é muito importante criar mesmo mecanismos de autocuidado. Eu acho que pelo que vocês relataram, pelo que vocês disseram, e a forma como eu próprio ouvi, e como me afetou o relato de vocês, eu acho que também a roda aqui está funcionando como um espaço de autocuidado, né? Um espaço de cuidado da equipe, dos familiares, justamente para que a gente possa seguir adiante, reconhecendo a importância crucial do CAPS, né? Porque, na verdade, os outros equipamentos deixaram de funcionar, né? E tinham que deixar de funcionar por causa do isolamento social, e foram os CAPs que mantiveram essa continuidade do cuidado, né? E os CAPs têm um papel, cada vez mais a gente fica convencido do papel relevante e crucial que os CAPs têm. Achei muito bom, achei que foi uma roda mais intimista mesmo, como o Leandro definiu no início, né? Onde a gente se encontra para falar da própria experiência de se encontrar, né? E isso foi muito importante nessa 18ª roda. Tá joia, Pedro. Obrigado. Então, semana que vem a gente continua com a nossa 19ª roda e a gente vai ver se a gente consegue organizar, então, para a gente falar um pouco sobre o acolhimento de adolescentes em comunidade terapêutica. Tá bom? Até semana que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Adriana. Muito obrigada. Tchau. O trabalho de vocês. Tchau, Leandro.